introdução às normas de direito brasileiro, faz parte da matéria de direito civil, tá? Como a gente está falando de revogação, é uma coisa que eu estou trabalhando com vocês. Mas vocês não precisam se preocupar, porque isso vai ser aprofundado lá, de qualquer forma. Acho que vocês ainda vão ter essa matéria, né? Se não tiveram ainda, tá? O que vale a pena vocês saberem? Que revogação é a retirada da vigência de uma lei, tá certo? É isso que vocês têm que ter em mente, tá? Parcialmente ou totalmente, como a gente já conversou, tá? Por que isso existe? Porque, pelo princípio da continuidade, uma lei só pode deixar de ter validade, de produzir efeitos, quando revogada por outra lei. É o que está no artigo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Está lá, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Certo? Então não sou eu que estou dizendo, não são os juristas, tá? Não são os doutrinadores, está na lei. É o que vale, é o que está na lei. Né? Então, com relação à vigência de lei, deixa de produzir efeitos, desde que ela não seja temporária, ela só deixa de produzir efeitos quando uma outra lei venha e a modifique ou revogue. Isso que vocês têm que ter em mente. Né? A revogação pode ser expressa, ou seja, a própria lei diz que está revogando a outra lei, né? Tá certo? Foi o que aconteceu com o Código Civil, né? O Código Civil veio, o novo código, e revogou o código anterior, né? Expressamente disse que estava revogando um novo código. E pode ser tácita, né? Quando há uma incompatibilidade, certo? A gente não vai aprofundar quando que há incompatibilidade. Não, é isso que vocês têm que saber para nós aqui, só para introdução a essa questão da revogação. Total, quando todos os dispositivos da antiga lei são revogados, e parcial quando algum artigo ou alguns dispositivos são revogados. Tá? E a tácita é quando, professor? A tácita é quando há uma incompatibilidade, mas não está dito na lei que está revogando. Tá? Vai ser o intérprete que vai ter que dizer. Uma outra coisa que eu queria pedir para vocês, eu não sei, o ano passado a turma usava o e-mail institucional, que é o da FACVest. Vocês têm um e-mail institucional? Seria bom que se entrasse com o e-mail institucional. Por quê? Porque cada vez que vocês entram sem um e-mail institucional, eu tenho que permitir a entrada de vocês na sala. E isso atrapalha sobremaneira o desenrolar da aula. Não é isso é chato. Não, é que toda vez está aparecendo na minha tela aqui e eu tenho que permitir, não tem problema, só que atrapalha o desenrolar da aula, tá? Então, se vocês puderem utilizar o e-mail institucional, melhor, agradeço. Se não, seguimos desse jeito, tá? Aí fica a critério. Pronto, chegamos nessa etapa da revogação. Daí o que eu falei? Lei geral versus lei especial, tá, pessoal? O que fala o parágrafo 2º? Desculpe, o parágrafo 2º do artigo 2º da lei de introdução. Veja o que fala o parágrafo 2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a anterior. Pessoal, o que eu quis dizer na aula passada que ficou confuso para vocês? Tá? E pode ser que eu tenha falado de uma forma que não deu para compreender. É que não necessariamente uma lei especial que surgir vai automaticamente revogar uma lei especial, uma lei geral, tá certo? Por quê? Porque elas atuam em campos diferentes, né? A lei geral traz noções gerais e a lei especial traz noções especiais, tá certo? O que acontece? Se um artigo da lei especial, tá, for incompatível com o artigo da lei geral, em relação à lei geral, esse artigo vai prevalecer, tá certo? Um exemplo aqui que a gente pode dar. O artigo 435 do Código Civil. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Daí
aí prevalece o da lei especial, nesse caso de incompatibilidade, sobre a lei geral. Deixa eu dar o exemplo, que daí vai ficar mais fácil, tá? Só um minutinho. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Eu tava com ele aberto, mas como eu vim para casa, daí eu acabei fechando. Ó, vejam o que falam o artigo 435. Devo estar com algum problema na internet que não está abrindo. De vez em quando tá dando uma cortada na sua fala também. Eu tô com algum problema na internet, tá, pessoal? Peço desculpas que hoje me parece que a minha internet está com algum problema aqui. Ô, professor, você internet Tá é a casa da Vivo, não? Não, a minha internet é da Claro. Agora, Diga, Vanderlei, tá explicado. olha só o que fala o artigo 435 do Código Civil. Reputar-se-á celebrado, ele está tratando dos contratos, reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto, tá? Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar que foi proposto, tá? Agora veja o que fala o artigo 101, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, se eu conseguir abrir, né? Acho que vai abrir mais rápido agora. Ah, meu Deus. O professor, então, para entendimento, eu não sei se está correto, mas da aula passada era que a lei geral ela não revoga uma lei especial, né? Ou vice-versa. Isso, exatamente. Como eu falei, não é que ela não revoga, é que elas não atuam no mesmo campo, entendeu? A ideia que você tem que ter é o seguinte: se tem uma lei geral e surge uma lei especial, tá? Primeira coisa, não é porque surgiu a lei geral ou que surgiu a lei especial que essas leis estão revogadas. Entendi. Se elas tiverem artigo compatível, vai prevalecer em relação à parte especial o artigo da lei especial, tá? Veja o que fala o artigo 101 do CDC. O senhor citou a lei das drogas também, né, professor? Exatamente, citei a lei de drogas. Mas veja o que fala esse artigo aqui, ó. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos capítulos 1 e 2 desse título, serão observadas as seguintes normas. A ação pode, inciso 1, a ação pode ser proposta no domicílio do autor, tá? Veja, o Código Civil é uma norma geral. Ele fala, reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto, certo? Contudo, se tratar de direito consumerista, que é Código de Defesa do Consumidor, que trata do consumidor, vai valer a qual regra? A regra da lei especial, entendeu? Uma lei não revogou a outra, mas em relação a essa questão, vai prevalecer a lei especial. Por quê? Há uma incompatibilidade, certo? Uma fala que é o lugar do contrato e a outra fala que pode ser no lugar onde reside o consumidor, certo? O autor, né, no caso, que seria o consumidor. A princípio você vai pensar assim, então revogou o artigo 435? Não. São normas diferentes. Uma é norma geral, a outra é norma especial. Elas não vão se revogar. Só vai prevalecer a lei especial em relação às normas de direito consumerista. Entendeu? É isso que vocês têm que ter em mente. Tá? Não automaticamente é a revogação uma da outra. E é o que está dito no artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, que eu falei para vocês ali. Né? O artigo 2º, parágrafo 2º, fala justamente isso. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par da já existente, revoga nem modifica a lei anterior. Não é claramente ela surge e revoga. Vai ter que ter uma análise e nas incompatibilidades vai ocorrer a prevalência da lei especial, no caso, quando você está nas especiais. Tem microfone aberto, tá difícil. Tem microfone aberto.
Ou seja, Pessoal, então, no caso, era uma é só isso. específica e outra genérica? Como é que é? Então, no caso, uma é de Sim. campo específico e outra genérica? Exato. O Código Civil, né, o Código Penal são normas gerais de direito penal e de direito civil. Você tem legislações especiais, como a Lei de Execução Penal e o Código de Defesa do Consumidor, que trazem normas especiais referentes a determinados assuntos. Tá certo? Vencemos essa parte, por quê? Porque o que nós vamos chegar agora são nas próximas etapas que eu quero explicar. O que vocês precisam saber, o que é uma revogação, isso vocês já sabem, tá? Vamos lá, vamos seguir na matéria aqui então. Só um minutinho. Pessoal, tudo isso nós estamos falando por quê? Porque nós vamos tentar compreender e solucionar questões que envolvam supostos conflitos de leis penais no tempo e no espaço, tá? Mas antes de a gente falar exatamente da sucessão de leis penais no tempo e no espaço, primeiro nós temos que identificar uma coisa chamada tempo do crime, tá certo? Tempo do crime é o que nós precisamos definir o que é, do que se trata o tempo do crime, tá? O que seria o tempo do crime? Deixa eu apagar isso aqui já para começar a ler em cima. O tempo do crime, pessoal, é justamente o momento que se considera consumado o crime. Atividade, sim, uma teoria delas é a teoria da atividade, já vou falar. Tá? Mas o tempo do crime, tá? O tempo do crime é justamente aquele momento que a gente quer saber, o momento da consumação. Qual o momento que se considera consumado o crime? Tá? Qual o momento? É isso que a gente quer definir. Qual o momento que se considera consumado o crime? Certo? E qual seria esse momento? Pessoal, para a gente definir qual é o momento, tá? A gente precisa primeiro conhecer as três principais teorias. Existem três teorias que trabalham a questão do tempo do crime, tá? A primeira delas é a teoria da atividade. A segunda delas, pessoal, é a teoria do resultado. E a terceira delas é a teoria mista. Teoria mista, tá, pessoal? O que seria a teoria da atividade? O que a teoria da atividade entende em relação ao tempo do crime? Tá? O que a teoria da atividade entende em relação ao tempo do crime? Para essa teoria, o crime ocorre no momento da conduta. Conduta. Podendo ser uma ação ou omissão, né? Dependendo do tipo de crime que for, tá? Mas para essa teoria, o crime ocorre no momento da conduta, certo? Então, imagine o seguinte. O criminoso atira no cidadão no dia 6/1/2020. Ele dá 2 tiros no cidadão no dia 6/1/2020. Mas esse só vem a morrer no dia 20/1. Dia 20/1. Ou seja, passaram-se 14 dias até a data do óbito. Tá certo? Para teoria da atividade, vale a data em que o sujeito efetuou os disparos. Né? Então, se ele deu tiros no dia 6/1,
mas o cidadão veio a falecer somente no dia 20, não interessa. Para essa teoria, vale para efeitos de tempo do crime, consumação, vale o dia 6/1. É isso que vocês têm que ter na cabeça, tá? É só para efeitos de tempo do crime, tá? Momento da consumação. Pode falar, Bruno. E crime permanente, ele se estende ao longo do tempo, né? Ele não necessariamente se consuma já vou falar a respeito dos crimes permanentes, tá? Tá bom. Tá certo? Já vou falar disso daí. Pessoal, a teoria do resultado, que é a segunda teoria, como o nome pode dizer, como o próprio nome da teoria já diz, para essa teoria, considera-se o momento da consumação, né? Ou seja, o momento em que ocorreu o crime para o direito penal, considera-se exatamente, né, o momento em que ele produz o resultado, tá certo? Então, o momento da consumação ou da produção do resultado, tá? Então, o crime é considerado completo no momento em que produziu o resultado, tá? Ou consumação, né? Tá certo? Então, naquele nosso exemplo, o sujeito tomou o tiro no dia 6/1, né? Mas só morreu no dia 20. Para essa teoria, vale o momento do crime, da consumação, se deu na hora que produziu o resultado morte, tá? No dia 20. Tá certo? E para tu dar ubiquidade, Ô, professor, conhecida, só um minutinho. o crime. Oi. Só um minutinho. Vamos colocar a hipótese de que ele atirou numa pessoa e essa pessoa ficou em estado vegetativo por anos. Aí ele não poderia ser julgado por essa teoria? Até que a pessoa viesse a óbito? Por essa teoria não teria se produzido o resultado. Tá? Boa pergunta. Para essa teoria não teria se produzido o resultado, tá? Pois é. Daí é lesão. E a teoria mista, como o nome já diz, exatamente, lesão corporal grave, né? Até a produção do resultado. Para a teoria mista, né? Ou da ubiquidade, o crime ocorre no momento da conduta, ação ou omissão, bem como na produção do resultado. Então, tanto faz, ou uma ou outra, tá? Então, no caso do sujeito que atira, no dia 6/1, e a vítima vem a morrer no dia 20/1, né? Tanto uma como a outra seria válido para a fixação do tempo do crime, tá? Tá certo? Qual foi a teoria que o nosso código adotou, pessoal? O que vocês acham? Acho que é a primeira. Eu acho que é a segunda. Não, a primeira. A teoria adotada para o nosso Código Penal, de acordo com o artigo 4º do Código Penal, tá? Do resultado. É a teoria da atividade, tá? A teoria da atividade em relação ao crime, pessoal, tá? O artigo 4º. Vamos lá para a novela aqui, para abrir meu computador. Aqui para mim está travando muito, professor. Pois é. Acho que para todo mundo. Para mim também tá. Para todos, eu pensei que era a internet daqui, Não, mas acho que não. tá bem ruim. Tá ruim, né? Então, E parece que ela geral. persegue, quando o senhor vai dar a conclusão, dá aquela ênfase, daí a praga corta. Aham. Hoje realmente tá sofrível. Não sei o que tá acontecendo. Normalmente é bem rápido a minha internet aqui, mas... Ô, professor, o senhor disse que o nosso código adota, então, a teoria da atividade, né? E isso é explicitado em algum
Em algum documento? Ou como é que as pessoas entendem que é isso? Você vai ver exatamente no artigo 4º que eu quero mostrar para vocês ali. Se eu conseguir abrir. Se ele abrir. Alguém deve ter o artigo 4º aí, aberto. Tá, enquanto não abre aqui para eu ler para vocês, se alguém tiver aí pode ler também, tá? Pode abrir o microfone e ler, tá? Ou coloca aqui no chat que eu leio para vocês, tá? Qual que é a primeira consequência disso? Tá? Qual que é a primeira consequência? O tempo do crime, você entender que é a teoria da atividade. Pode falar. Isso. Pode falar. Tá aí, né, pessoal? Ficou mais claro que isso é impossível, né? Ainda que outro seja o momento do resultado, ou seja, expressamente adotada a teoria da atividade. Tá certo? Em relação ao crime, né? Ao tempo do crime, né? A consequência disso? A primeira. Em relação ao tempo do crime. A primeira consequência disso é em relação à imputabilidade da pessoa, pessoal, tá? Se o sujeito dá 2 tiros no outro, no dia anterior ao dia que ele faz aniversário de 18 anos, tá? O indivíduo com 17 anos, 11 meses e 30 dias, ele dá um tiro no sujeito, tá? 2 tiros no sujeito. E o sujeito vem a falecer somente no dia posterior, que era o dia do aniversário do criminoso, de 18 anos. Ele é considerado menor ou maior para essa conduta? Menor. Menor. Ele, do ponto de vista biológico, ele é inimputável, tá? Ou seja, vai responder por ato infracional e não por crime do Código Penal, tá certo? É por causa da intenção dele, né, no momento de praticar o ato, né? Não tem a ver com a intenção aqui. Não, por causa do ato em si. Aqui não tem, o critério da imputabilidade do maior e do menor é biológico. Se ele tem 18 anos, ele tem. Se ele não tem, ele não tem. Professor. Exatamente. Ação ou omissão, tá? Mas não é. Exatamente, não é a intenção, né? Na verdade, o ato já foi praticado, né? Ô, professor, o lado positivo disso, então, é que quando a pessoa deu o tiro, ela já cometeu o crime. Então, ela já pode pegar uma preventiva, coisa assim, para não precisa a pessoa falecer, né? Esse seria o lado positivo, né? Exato, com certeza. O crime já foi praticado, né? Vejam, pessoal, aqui a gente está falando de tempo do crime, né? A definição aqui é justamente para se saber se o que é considerado é o momento da atividade ou da produção do resultado. A gente adota a teoria da atividade, justamente. O crime se considera totalmente consumado no momento em que ele praticou a conduta, né? A produção do resultado para nós, nos crimes materiais, que são os crimes que têm resultado, eu vou explicar isso mais para frente, é mero exaurimento do crime, ou seja, não importa para o Código Penal, tá certo? Não importa, tá? É isso que vocês têm que ter em mente. Pessoal, e os crimes permanentes, como o colega falou? Os crimes permanentes são aqueles que se perpetuam na linha temporal, tá? Enquanto persistir a ação, tá certo? Exemplo clássico, sequestro, tá? O sequestro, ele tá se renovando a cada momento, tá? A cada momento ele vai se perpetuando no tempo, pessoal. Os crimes permanentes, eles se perpetuam no tempo, a consumação deles se perpetua no tempo. Então, se o sujeito inicia o cometimento do crime diante de uma lei mais benéfica e termina o sequestro diante de uma lei mais severa,
vai valer a lei mais grave. Tá certo? Isso que vocês têm que ter em mente. O sequestro iniciou aqui. Uma lei que a pena de sequestro, eu vou chutar aqui porque eu não sei ela de cor, mas era de 6 a 12. E terminou aqui em que a pena mudou para 12 a 24, vai se aplicar a lei mais grave, tá? Por quê? Justamente porque é um crime permanente, tá, pessoal? E se o sujeito iniciou o cometimento do crime menor e terminou o sequestro já com 18 anos, o que vocês acham? Vai valer ato infracional ou vai valer crime do Código Penal? Aí nós estamos analisando o tempo ou estamos analisando o crime? É crime. Estamos falando do tempo do crime ainda, né? Do tempo Só que eu seria... falei para vocês que os crimes permanentes... Então, é o mesmo, exatamente. Só que, como eu falei para vocês, os crimes permanentes, eles se perpetuam no tempo, né? E o que caracteriza um crime permanente, professor? A consumação se perpetua no tempo. Iniciou o sequestro 17 anos. O crime permanente é exatamente isso que eu falei para você. A consumação dele só se encerra quando encerra o cometimento do crime. Então, o sequestro iniciou em um ano, no dia 12 de 1 de 2021, e terminou no dia 12 de 1 de 2022, para todos os efeitos, esse crime ele vai se perpetuando no tempo. A consumação não tem um marco inicial lá na atividade inicial dele, mas durante toda a vigência do crime. Tá certo? É como se fosse um looping, né? Um looping, ele se renova a cada dia e vai até terminar o crime. Exatamente, ele está constantemente sendo cometido. Se ele começou quando o cara é de menor e terminou quando ele é de maior, ele vai pagar como se fosse de maior, né? Exatamente. Ele vai responder como maior de idade, pessoal. Tá? Tá certo? Uhum. Tá? Em relação aos crimes continuados, tá, pessoal? O crime continuado, o que é o crime continuado? Tá? Só para vocês entenderem. São crimes de mesma espécie praticados pelo mesmo agente, em condições de tempo, lugar e modo de agir e outras semelhanças que indicam que foram praticadas em continuidade criminosa. Ou seja, digamos que o sujeito pratique diversos furtos no mesmo bairro em datas próximas, tá certo? Nesse caso, o sujeito vai responder por crime continuado, tá certo? Vai responder por crime continuado, ou seja, ele responde pela aumentada, tá? Pela pena do crime aumentada, tá? Veja o que fala o artigo 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Tá? Então, o STF entende que tanto o crime continuado como o crime permanente aplica-se a lei mais grave. Tá? Oi. Não ouvi, desculpe. Alguém falou alguma coisa? Professor, então quer dizer, se ele praticou ali 2 furtos em maio, por exemplo, a lei mudou em junho e ele praticou mais 2 crimes em julho, então ele vai responder pela mais grave, certo? Veja, ele tem que ter praticado em continuidade criminosa, eles têm que se entender que foi em continuidade, né? Sim. Então, digamos que aqui vai depender muito da interpretação do julgado, tá? A súmula fala o quê? Fala que aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência
é anterior à cessação da continuidade delitiva, tá? Então, digamos que o sujeito praticou um crime. O sujeito praticou um furto no dia 1º, no dia 15 do mês anterior. Praticou outro no dia 16, outro no dia 20, outro no dia 31, outro no dia 1º. A lei entrou em vigor no dia 1º, outro no dia 3 e outro no dia 7. Me parece que ele está em continuidade delitiva, certo? E vai se aplicar a lei mais grave, tá? É esse o entendimento do STF, certo? E precisa ser o mesmo gênero, né, digamos, não pode ser uma receptação, um furto, um roubo, tem que ser as mesmas características, né? Tem que ser de mesma natureza? Crime. Tem que ter as mesmas características, tá? Exatamente. Na verdade, assim, o crime tem a mesma espécie. Então, é furto, é apropriação indébita, tá? Tem que ser o mesmo agente e condições de tempo e lugar, né, semelhantes, tá? As quadrilhas, assim, esses pessoal que pratica estelionato, entraria aí nesse crime continuado? Pode entrar. Se as características forem as mesmas e condições de tempo e lugar, né? Tem que ter proximidade, né? A gente está falando de datas próximas, localidades próximas, tá? A menção, certo? Pedofilia entraria também, professor? Eu acho que sim. Na verdade, todo crime pode ser considerado para efeitos de crime continuado, tá? Desde que seja da mesma espécie, tá? Pessoal, vamos a alguns casos exemplificativos aqui para a gente tentar esclarecer como é que funciona. Vamos lá. Digamos que o menor atire no sujeito às 23h59 do dia... Essa eu já falei, né? Mas vamos de novo. Do dia anterior ao seu nascimento, tá? Então, ele atirou às 23h59 do dia anterior ao seu nascimento. Ou seja, dia anterior ao que ele faria aniversário, né? Que completa 18 anos. E ele estaria completando 18 anos. Vindo a vítima a falecer à 00:01, né? 00:01 do dia seguinte, tá? O dia que ele completaria aniversário. Menor ou maior ato infracional ou crime? Menor, né? Eu acho que crime. ele responde como menor. Ato infracional. Menor, ato infracional, tá? Isso, aplica-se o ECA, né? Ele não completou os 18 anos necessários, tá? Tá certo? E se o sujeito atira às 24h01, à 00:01 do dia do seu nascimento, tá? Que ele completaria 18 anos, mas ele nasceu às 18 horas do dia seguinte, menor ato infracional ou maior praticou crime? Maior praticou crime. É o dia, não a hora, né? Maior, pessoal, tá? Vale o dia, tá certo? Não interessa se o sujeito nasceu às 11h59, tá? Às 23h59. Se ele virou o dia do nascimento, danou-se. Vai responder por crime, tá? Não vai responder por ato infracional, tá certo? E se ele pegou e atirou no sujeito às 24h01 do dia do seu nascimento, tá? Em que ele completou 18 anos, tá? Mas ele, em Brasília ainda era 23h01 do dia anterior. Daí, menor ou maior? Vale o horário de Brasília, né? Pode repetir a pergunta, professora, que travou bem na hora, eu não consegui ouvir. O sujeito atirou na cidade que ele já estava com 18 anos. Era 00:01 do dia que ele completava 18 anos, ele atirou no sujeito. Mas em Brasília, hora de Brasília, ainda era 23h01, não era 00:01. Vale horário de Brasília ou vale
Horário local. Boa pergunta. O horário local. Acho que o horário local. Eu chutaria o de Brasília, porque é o oficial, né? Mas vai depender o horário do registro. Tá. Registro. Pessoal, acho que é local. vale o local do crime. Vale o local onde ele está, pessoal, tá? Não fiquem se preocupando com o horário de Brasília, nem se tem horário de verão ou não. O que importa é onde ele está. Se onde ele está já completou 18 anos, não importa se ele nasceu em outro estado também, nem outra cidade, nada. Se aonde ele está ele completou 18 anos, vale o horário local. Vai responder por crime, tá certo? Beleza? Beleza. Tá certo. Em relação ao tempo do crime, é isso. Então a gente já sabe qual que é o tempo do crime, né? Adotamos a teoria da atividade e para a teoria da atividade, né? Considera-se. Vamos ver se eu... Meu Deus, agora abriu aqui. Para a teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outros seja o momento do resultado. Então, o que vale para a teoria da atividade? Vale a conduta do sujeito, né? Se eu atirei, está praticado o crime, tá certo? Menos nos crimes permanentes, né, professor? Para os crimes permanentes, a gente já viu que o crime se perpetua no tempo, né? Isso. Então, enquanto ele estiver sendo praticado, ele vai estar se perpetuando no tempo. Se houver regras de leis novas, ou se o sujeito virou maior durante a prática do crime, a regra final. Beleza. Nós falamos tudo isso por quê? Porque agora nós vamos falar da lei penal no tempo, tá certo? Então a gente já sabe o tempo do crime, e agora nós vamos falar da lei penal no tempo. Pessoal, para a lei penal no tempo, nós devemos ter como base que vale uma regra. E qual é a regra? Tempus regit actum. Tempus regit actum. O que significa? Deve-se a lei vigente ao tempo da realização do crime, tá certo? Deve-se aplicar a lei vigente ao tempo da realização do crime, tá? Essa é a regra que nós devemos ter em mente, a primeira regra, tá? E qual que é o tempo da realização do crime? Nós já vimos que, para a nossa teoria adotada, é o momento da conduta, né? A fixação do tempo da realização do crime, para nós, é a conduta, né? Então, vale a lei do momento da prática do crime, tá? Essa é a regra que vocês têm que ter em mente. Então, quando eu cometo o crime, a gente já sabe qual que é, para nós, qual que é o tempo do crime, o momento do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ou seja, no momento da conduta. Isso você já sabe. E qual que é a regra que vale para a lei penal no tempo? Vale a lei que está em vigor no momento da prática do crime. Tá? Essa é a regra, tá certo? Essa é a regra, tá?
E da regra, nós extraímos dessa regra aqui, tempus regit actum, tá? Nós extraímos uma consequência que é a irretroatividade. Tá? Só para vocês entenderem. Você tem uma linha do tempo aqui, tá? Aqui existia uma lei A. O crime, ó, a lei A está valendo aqui, certo? Ocorreu aqui. Durante a vigência da lei A. Aqui surgiu uma lei B. A regra é a irretroatividade. A lei B não pode voltar para trás para atingir o crime praticado aqui. Vale a lei do momento da prática do crime. Tá? Essa é a primeira decorrência da regra adotada aqui, que é o tempus regit actum. Vale a lei do momento da prática do crime. Tá certo? Tranquilo até aqui? Uhum. Tudo bem, a regra é essa, tá? Mas nós temos uma exceção. Se essa lei B, se essa lei B aqui for mais benéfica para o réu, se ela for mais benéfica, aí ela pode retroagir para atingir o crime praticado aqui. Tá certo? Então, se a lei A fixava a pena do crime de 6 a 10 anos e a lei B veio a modificar a pena para 3 a 6 anos, vocês concordam comigo que ela é mais benéfica para o réu, né? Nesse caso, ela pode retroagir, tá certo? Isso é só o começo, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Agora, preciso que vocês fixem o que eu falei para vocês. Vale a lei, a regra que vale a lei do momento da prática do crime. E qual que é o momento da prática do crime? É o momento da conduta, Da certo? ação. Uhum. Da ação, exatamente, ação ou omissão. Qual que é a primeira decorrência disso? A regra é a irretroatividade. Lei não volta para atingir coisa que aconteceu no passado. Ela só retroagirá para beneficiar o réu. Se ela for mais benéfica ao réu. Beleza? Exatamente. Ela só retroagirá ao réu. Para beneficiar o réu. Isso. Ô, pessoal, tá ruim o som. Em benefício do réu, pode. Foi ligado. Não ouvi. Não, é que não estava muito ruim o som. Daí agora melhorou. Tá. Tá. Então, tranquilo. Já vimos a regra da lei penal do tempo, certo? Existe um princípio, a gente já falou dele, mas eu vou falar novamente, que é o princípio da continuidade das leis ou continuidade normativa, né? Tá? O que esse princípio fala? Ele está lá no artigo 2º da lei de introdução, como a gente já viu. Esse princípio está lá, veja o que fala o princípio. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue, certo? Então a gente já sabe que por esse princípio uma lei vai permanecer em vigor até que uma nova lei venha para revogá-la, certo? Tá certo? Então a lei produz efeitos até a revogação por uma outra lei. É só assim que ela deixa de produzir efeitos. Isso também. Tá? Essa é a regra, pessoal. Qual que é a exceção? A exceção são as leis excepcionais e as leis temporárias.
tá? Leis excepcionais e leis temporárias, tá? Elas estão previstas no artigo 3º do Código Penal. Veja o que fala o artigo 3º. Lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, tem microfone aberto, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Tem o microfone aberto aí, pessoal. Guilherme Varela, microfone ligado. Pessoal, rapidamente para vocês entenderem, a lei excepcional, tá, é uma norma que surge para atender necessidades especiais, tá? Necessidades especiais estatais, tá certo? E ela se perpetua no período excepcional. Tá? Professor, travou de vez ali, não deu para ele ouvir nada. Não deu para ouvir, professor. Tá, beleza. Então eu vou falar de novo. Só para explicar para vocês, para daí eu falar qual que é a consequência das excepcionais temporárias, tá? A lei excepcional é uma lei que surge com uma finalidade especial. Ela busca atender uma necessidade estatal transitória, tá certo? Não é uma necessidade estatal perene, que se perpetua no tempo. Não, ela é transitória, uma emergência, uma calamidade pública ou uma guerra, tá? E surge essa lei excepcional, tá? Ponto. Tá? A lei temporária é uma lei que tem, já na sua criação, ela traz no seu texto quando que ela deixará de produzir efeitos. Então ela tem o seu tempo de vigência pré-fixado, tá certo? Olha o exemplo. A Lei 12.663 de 2012, conhecida como a Lei da FIFA, ela foi criada para dispor sobre medidas relativas às Copas das Confederações e à Copa do Mundo 2014. Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014. Veja o que fala o artigo 36. Os tipos penais previstos nesse capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2014, ou seja, no dia 1º de janeiro de 2015 já não estava mais produzindo efeitos. Tá? Então, lei excepcional, lei que atende situações emergenciais, transitórias. E lei temporária é uma lei que tem prazo de vigência fixado na própria lei, tá? É isso que vocês têm que ter em mente. Também, normalmente, visa atender uma situação específica, né? Tá? Professor, então, lei excepcional ela é uma exceção, né? Pois não, Bruno? A lei excepcional ela é uma exceção, né? Exato, ela é uma exceção, ela atende uma situação emergencial, né? Uma calamidade pública, uma guerra. A guerra na Ucrânia. Exatamente. Se eles fixarem toque de recolher na Ucrânia, 35 fosse no Brasil, e eles fixassem um toque de recolher, e esse toque de recolher, caso violado, tivesse uma pena de prisão de 1 a 2 anos, vocês concordam comigo que seria uma lei excepcional, enquanto durasse a guerra, né? Tá? Por que eu falei isso? Porque depois eu expliquei agora a lei temporária, a lei excepcional, depois eu vou falar delas novamente, só para vocês entenderem que existem leis temporárias e leis excepcionais, tá? E elas são autorrevogáveis, tá? Elas não precisam de outra lei para revogá-las, porque uma se revoga, já se revoga no próprio texto, que é a lei temporária, e a outra, quando cessar a situação, ela vai deixar de funcionar, tá? É isso que vocês têm que ter em mente, tá certo? Depois eu vou falar numa outra situação delas, e daí eu vou explicar. Foi por isso que eu falei delas agora, para depois chegar nesse outro assunto. Lei penal e vacatio legis, pessoal. Lei penal e vacatio legis. Seguimos com os
os pedidos de entrada. Só um minuto. Pessoal, vacácio legis. O que é a vacácio legis, pessoal? O que é a vacácio legis? Tempo de adaptação da lei para ela entrar em vigor. É o tempo da publicação e o tempo de... Exatamente. É o período compreendido entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor, tá? Que é o momento em que ela passa a produzir efeitos, tá certo? Tá? Professor. A pergunta... Oi, pode falar. É como se fosse o Estatuto do Desarmamento. Um exemplo. Em que sentido? Desculpe, não entendi. Ele não começou a valer na data que foi postada a lei, né? Ele começou a valer somente depois, para dar aquele tempo de entregar o armamento. Lá em 2003. Não, quando ele deu o tempo para entregar o armamento, ele já estava valendo, tá? Ele já estava valendo. Via de regra, esse período 45. É 45 dias, tá? Se nada for dito, é 45 dias, tá, pessoal? Tá? Se nada for dito, é 45 dias, mas o legislador pode fixar um tempo diferente, se ele entender que você precisa de um tempo maior, tá? Se ele entender que a sociedade necessita de um período maior, tá? A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Aqui, nós tínhamos uma lei A, tá? Uma lei A. Com pena para homicídio, eu vou botar aqui de 6 a 12, tá? Aqui foi publicada a lei B, certo? Que previa 12 a 24. Períodos hipotéticos, tá, pessoal? Ela entrou aqui no período de vacácio legis. O crime foi cometido aqui. Crime de homicídio. E aqui a lei B entrou em vigor. O crime de homicídio aqui vai ser punido pela lei A ou pela lei B? Se beneficiar o autor é pela lei B. Eu acho que é a lei A, mas como ele falou, se a lei B beneficiar... Não, veja que a pena da lei B é mais grave. Ela é uma lei mais grave, pessoal. Não pense na exceção, pense só na tá. Eu acredito que é a lei A. Então, a lei A. Crimes praticados durante a vacácio legis não serão punidos por essa lei, tá? Tá certo? Se aqui não era crime, digamos que aqui não era considerado crime, era um fato. Era um fato reprovado socialmente, mas que ainda não era considerado crime, tá certo? E essa lei aqui, que não precisa ser a lei B agora, é só uma lei, passou a considerar esse fato aqui crime, mas estava no período de vacácio. O crime aqui, esse fato aqui, ocorreu novamente aqui. Mas somente aqui é que a lei entrou em vigor. Ou seja, ele só passou a ser considerado crime aqui, pessoal. Tá? Tá certo? Então, uma lei que cria um crime novo, que não existia, e ocorre um fato igual ao que é considerado crime, mas estava na vacácio legis, ele não vai ser considerado crime. Tá? Do ponto de vista penal, né, pessoal? Ele pode ser considerado um ilícito jurídico, mas vai se resolver na esfera
civil ou em outra esfera, não na esfera penal, porque ainda não era considerado crime, tá? Tá certo? Beleza, então. Agora, nós vamos falar exatamente dos conflitos aparentes de normas, tá? E das sucessões de leis penais no tempo. E vamos analisar essa sucessão de leis penais conforme os princípios que podem ser aplicados, tá? Beleza? Tudo que eu já falei aqui vai ajudar a resolver justamente esses problemas. Mas nós vamos analisar também do ponto de vista dos princípios para vocês verem como é que se resolve essas questões, tá? Quando nós tratamos de sucessão de leis penais, ou conflitos de leis penais, porque quando se tem uma sucessão, pode-se gerar um conflito, né? Nós devemos trabalhar com alguns princípios que solucionam justamente esses conflitos, tá certo? São 4 princípios, 4. Mas eu vou mostrar para vocês que, na verdade, se resolve com 2, tá? Só para vocês terem os 4 princípios, porque cai em prova de concurso, mas eu vou demonstrar para vocês que se resolve com 2, tá? A primeira coisa que vocês têm que saber, pessoal, é que uma lei que está produzindo efeitos ela pode ser chamada de uma lei ativa, certo? Gravem isso. Lei ativa, ou atividade da lei, certo? Uma lei que está produzindo efeitos é uma lei em atividade, tá? Tenham isso em mente, tá certo? Beleza. Então vamos aos princípios. Isso aqui foi só uma parte aqui, porque depois vocês vão entender o que eu quero dizer. São 4 princípios que resolvem conflitos. Tá? Gravem lá.
Então, os 4 princípios que vocês podem ter em mente são esses. Irretroatividade da lei nova mais severa. Retroatividade da lei nova mais benéfica. Ultratividade da lei anterior, né? Ou lei velha, tá? Que a lei nova você pode-se também ler lei posterior, tá? E lei velha ou lei anterior é a que pode se ler da mesma forma, são sinônimos, tá? Ultratividade da lei anterior mais benéfica e não ultratividade da lei anterior mais severa, tá? Eu vou explicar cada um deles, tá? Pessoal, nós já vimos lá no começo, por esse primeiro princípio aqui, que lei nova ou lei posterior, que é a mesma coisa, né? Lei nova ou lei posterior, mais severa, ou seja, prejudicial ao réu, não retroage. Por que não retroage? Porque a regra é que vale a lei do momento da prática do crime, né? Tá certo? Tá? Então, lei nova mais grave vai produzir efeitos do momento em que ela entrou em vigor para frente, tá certo? Então, pelo nosso primeiro princípio, se a lei B é mais grave que a lei A, ela produz efeitos para onde, pessoal? Para trás ou daqui da onde ela surgiu para frente? Onde ela surgiu para frente, Onde né? ela surgiu para frente. Onde ela surgiu para frente, tá? Gravem isso, tá? Ela é mais grave, ela produz efeitos da onde ela surgiu, entrou em vigor para frente, tá? Lembrando que o período de vacatio legis é considerado ainda como se a lei anterior estivesse vigente, tá? Tá certo? Retroatividade da lei nova ou lei posterior mais benéfica. Se a lei B é mais benéfica que a lei A, se a lei B é mais benéfica que a lei A, além dela produzir efeitos para frente, ela também pode produzir efeitos para trás? Pode. Pode. Porque é para beneficiar, né, o réu. Então ela vai beneficiar o réu. Então ela vem até esse crime aqui para atingir esse crime. E vai valer a lei nova. Tá certo? Tá? Então, lei nova mais benéfica retroage para atingir o ato criminoso que ocorreu em data anterior à sua entrada em vigor para beneficiar o réu. Tranquilo? Você só precisa dessas 2 regras, desses 2 princípios para resolver sucessão de leis penais no tempo. Só esses 2. Porém, contudo, existem esses outros 2 princípios que, na verdade, só geram confusão. Por quê? Porque eles falam a mesma coisa de uma forma diferente, tá? Ó, lembra que eu falei para vocês? Atividade é a lei produzindo efeitos, né? Então, uma lei ativa é uma lei que produz efeitos. Uma lei retroativa é uma lei que produz efeitos para trás, né? E uma lei ultrativa é uma lei que produz efeitos para frente, tá? Ultra para frente, retro para trás, tá? Só para vocês terem em mente isso daí. Beleza. Então, o que é o princípio da ultratividade da lei anterior mais benéfica? Significa dizer que se a lei A, né, a lei anterior, ela é mais benéfica, entendeu? A lei anterior, que a lei foi revogada, surgiu a lei B, revogou a lei A, mas a lei anterior é mais benéfica
tá? Ela continua valendo para os fatos ocorridos durante a sua vigência. Tá? Veja como ela gera confusão. Por que ela gera confusão? Porque você vai pensar que ela vai produzir efeitos para depois que a Lei B surgiu. Não. Fatos ocorridos durante a sua vigência. Tá? Durante o período que ela estava valendo. Mas a gente não adota a regra que diz que vale a lei do tempo do crime, né? A gente adota a regra de que vale a lei do tempo do crime, tempus regit actum, né? Tá? Vale a lei do tempo do crime. Essa é a regra, tá? E qual que é a exceção? A retroatividade da lei mais benéfica, né? Se a lei A for melhor que a lei B, não é que ela é ultrativa, é que está valendo a regra do tempus regit actum, né? E a regra da irretroatividade da lei mais severa. Ou seja, se a lei B é pior, ela não vai retroagir. Entendeu? Tá? Então, você falar que essa lei A ela é ultrativa, a meu ver, só gera confusão. Por quê? Porque, na verdade, vale a regra tempus regit actum, vale a lei do momento da prática do fato, do crime. E a lei do momento da prática do crime é a lei A. A lei B só retroagiria se ela fosse benéfica. Se ela não é mais benéfica, se a lei A, a lei anterior, é mais benéfica, na verdade o que está acontecendo é que está valendo a regra do tempus regit actum. Mas o que eles querem dizer com esse princípio é que a lei revogada mais benéfica produz efeito em relação aos crimes ocorridos durante a sua vigência. É uma bobagem, tá, pessoal? Tá? É uma bobagem. Melhor gravar essas duas regras que você resolve todos os problemas. Tá? É desnecessária essa interpretação. Tá? Por fim, o princípio da não ultratividade da lei anterior mais severa. O que eles estão dizendo aqui? Que se a lei A for mais severa, ou seja, for mais prejudicial ao réu do que a lei B, a lei posterior que surgiu, ela não produz efeitos no período dos crimes que ocorreram durante a sua vigência, e sim a lei B que revogou a lei A. Mas não é a mesma coisa da retroatividade da lei nova mais benéfica? Então, esses dois princípios, eles geram confusão, tá? Para a solução de problemas. Pode cair em prova e você tem que saber o que é um, o que é o outro. E eu estou falando para vocês aqui. Mas se eles te derem uma linha temporal e pedirem para vocês dizerem qual lei que prevalece, você resolve só com esses dois princípios aqui, tá? É isso que vocês têm que ter em mente. E por que eu falo que esses dois princípios eles geram confusão? Porque realmente existe a ultratividade da norma. Tá? Existem normas que são verdadeiramente ultrativas. Tá? E quais são elas? Tá? Professor, então, agora eu vou dizer só para vocês quais são as normas verdadeiramente ultrativas. Desculpe, não ouvi o que foi falado. Professor, o senhor estava explicando e travou tudo, não deu para escutar o que o senhor falou. A partir de que momento? A partir do momento que o senhor virou de costas aí. O senhor estava falando das normas verdadeiramente ultrativas. Ah, tá. Eu não expliquei elas ainda. Vou explicar agora, tá? Desculpe. Somente duas normas são verdadeiramente ultrativas, pessoal. São elas. Professor, enquanto o senhor escreve, fazer uma pergunta. Então, quando cria uma lei B, é uma correção da lei A, né?
Então, por isso que se a pena é mais branda, vai valer a pena da lei B, porque é uma correção. Seria isso? Se você cria... Você pode pensar dessa forma. Se você cria uma lei nova tratando do mesmo assunto, significa que você entende que essa nova lei é melhor que a última, né? Teoricamente. E pode-se pensar dessa forma, como você falou, que é uma correção, ou seja, uma adequação social, né, de uma situação a uma norma mais moderna, né? Tá certo? Perfeito. Levando para outro campo, é que nem a lei geral e isso aí, específica também. Específica vem para... tratar assuntos bem pautados, né? Questões bem específicas, e por isso que ela não vai entrar em conflito direto num primeiro momento com uma norma geral. Pessoal, vejam aqui, quais são as duas normas verdadeiramente ultrativas? Leis temporárias e leis excepcionais. Eu vou provar para vocês. Imagine que surge uma lei temporária ou uma lei excepcional regulando uma determinada situação e prevendo um crime específico dentro dessa lei, tá? Esse crime ocorre enquanto elas estão em vigor, tá? Elas estão aqui em vigor, certo? Tá? Ocorreu aqui, elas estão em vigor aqui, estão valendo, tá? Em determinado momento, cessa a eficácia da norma temporária, ela deixa de existir aqui, a norma temporária, a lei temporária deixa de existir aqui, e a lei excepcional desaparece a situação excepcional que ela estava prevendo. Estava uma guerra e acabou a guerra aqui, tá? Assinado um tratado de paz, tá certo? Bem nesse exato momento aqui, tá? E passe a se tratar essas questões de uma forma diferente. Esse crime deixou de existir, tá? Por que ela é ultrativa, pessoal? Essa é uma norma verdadeiramente ultrativa. Por quê? Todos os crimes que ocorreram durante a sua vigência continuarão existindo depois da sua perda de vigência ou de eficácia aqui, tá? Ela deixou de existir, mas esses crimes continuarão existindo. Então, se eles estão sendo julgados em data posterior aqui, tá? Eles continuarão valendo, tá? Vale o fato gerador nesse caso. Continuarão valendo. Por quê, pessoal? Porque senão essa norma não te, né? Se ela cria uma situação excepcional e prevê um crime, e quando ela deixa de existir, tá me ouvindo ou não? Agora sim. Ouvindo? Agora sim, professor. Tá. Se a norma cria uma situação excepcional, prevê um crime, e ela deixa de existir aqui, todas as situações que ocorreram durante a sua vigência vão prevalecer para frente. Ela vai continuar existindo. Ela vai continuar produzindo efeitos mesmo depois do seu desaparecimento, tá? Então elas são normas verdadeiramente ultrativas, tá, pessoal? É isso que vocês têm que ter em mente. Tanto que ela vai ser revogada com outra lei, né? Ela não pode ser revogada com outra lei. Então, por isso que ela não precisa de outra lei para ser revogada. Ela né? termina automático, né? Exatamente, mas é como se ela tivesse sido revogada, entendeu? Ela é como se ela tivesse sido revogada, só que como ela é excepcional ou temporária, porque a temporária ela se auto-revoga, tudo que ocorreu durante esse período vai prevalecer, tá certo? Por que vai prevalecer? Porque se um juiz viesse aqui e dissesse, não, mas ela deixou de produzir efeitos, então eu deixo de aplicar o crime, ele estaria indo contra quem? Ele estaria invadindo uma esfera de poder que não é dele. Ele estaria indo contra o legislativo, entendeu? Tá? Ele não pode fazer isso, ele estaria legislando, ou seja, violando o princípio da separação de poderes, tá? Tá certo? Acho que vamos parar por aqui, né, pessoal, porque o tempo está quase se encerrando, tá? E na próxima aula eu vou tratar de alguns exemplos, e daí a gente